Na semana passada, nós terminamos falando que nós íamos falar do puritanismo, lembram? Nem lembro mais da aula passada. Quem não lembra da aula passada? Paramos nos Estados Unidos, né? É. Então, o que aconteceu? Antes de nós entrarmos nisso, nós temos tantas coisas, né? Na época da faculdade, eu tinha eram muitas informações, né? E eu criava alguns métodos de estudo para mim. Funcionaram muito bem. Principalmente nas aulas de grego, ou melhor, nas aulas de hebraico. Então, eu fiz, lá eu comprava as fichinhas, né? E aí eu ia colocando aqui. Então o professor às vezes falava de um pai da igreja, que a gente chama de patrística. Eu falava, quem que é esse cara mesmo? Porque são muitos. Aí eu venho aqui, Clemente de Alexandria. O ano dele foi do ano 150 a 215. Ele escreveu um cara chamado Estromateis, chefe da escola catética de Alexandria, ou seja, lá do Egito. Exortação dos pagãos. Aí o que ele fez? Fundador da teologia especulativa, filosofia que serve a teologia como instrumento para entender a melhor fé e como arma contra os ataques dos inimigos. Então eu fui escrevendo aqui, ó, cada um dos pais da igreja, né? Cada um deles. Então é uma forma que eu tenho, porque não lembro de todos eles. Todos os concílios também fui escrevendo, né? Esses concílios depois se tornaram os concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. E o último concílio que teve, que eu anotei, foi de 1965, que foi importante, né? 65 e 68, que foi o concílio do Vaticano II, e nessa época, da época dos regimes militares. E aqui houve a questão da teologia da libertação. Acho que vocês já ouviram falar esse nome em algum lugar. E muitos acham que isso era uma coisa católica, né? A teologia da libertação não é. Começou dentro de igrejas cristãs, a teologia da libertação. Então, na verdade, começou no Seminário Presbiteriano de Campinas. Então, isso aqui foi uma forma que eu tenho, se alguém um dia precisar aqui, mas hoje temos a internet, na época não tinha tão fácil, que era a maneira que eu tinha para entender e estudar. Aí eu escrevi a formação da Bíblia, os pais e a cristologia, o Espírito Santo segundo os pais da igreja, a escatologia cristã, a igreja do Império Romano e as doutrinas da fé cristã, Maria dos Santos. Com licença. Olá, minha irmã, bom dia. Bom dia, tem uma atrasadinha. Então esses são a forma que a gente usava para estudar. Aí eu posso ali naquele cantinho. Fica aqui na porta aqui mesmo. Dúvidas sobre a aula anterior? Perguntas? Considerações? Não há? Tá. Hoje talvez a gente pensa, e nós fomos, principalmente no passado, acostumados com determinados tipos de roupa na igreja. Instrumentos também. Por que isso? Na verdade, esse costume, que poucos sabem, na verdade, né? Por que tem que usar terno e gravata na igreja, ou vestido, ou saia, né? A igreja que me converti até hoje, os homens têm que usar obrigatoriamente a gravata, obrigatoriamente, e as mulheres são proibidas de usarem saia. Se vier uma irmã de calça. Se vier uma irmã da igreja usando calça, ela é convidada a se retirar. Né? Isso é uma intolerância. Mas ninguém sabe por que isso, né? E às vezes eu questiono os pastores e falo, por que você está sem terno e gravata? Você devia usar terno e gravata todo dia e toda hora também. E a irmã não podia usar calça durante a semana, porque é incoerente. Não, porque está na casa de Deus. Não, mas eu estou na frente de Deus todos os dias e Deus está dentro de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Portanto,
Esse negócio de geografia não funciona. E aí fica sem a justificativa disso, né? De explicar disso. E aí vão dizer um monte de coisas, vão dizer que não, você tem que apresentar diante de Deus com o melhor que você tem. Durante a semana não, é só no domingo, né? E tem horário ainda. Então, muitas vezes nós somos igual a alguns tipos de pentecostais. Não sei se vocês sabem, mas tem pentecostais que tomam banho de roupa. Não sei se vocês sabiam disso. Sim, porque para não correr o risco de quando Jesus vier, achar eles nu. Essa é a verdade. No Poranga tinha um senhor assim. Isso existe. Ele toma banho de roupa. Porque se Jesus voltar na hora que ele estiver tomando banho, ele está vestido. Eu tinha vergonha também. Vergonha De tirar a roupa? De tirar. E há crentes assim ainda hoje, por incrível que pareça. O testemunho de Jeová também não pode, a mulher não pode de calça não. Tem que ter 15 gramas da minha irmã. É testemunho de Jeová. E tem muitas igrejas batistas que ainda têm esse costume. De onde vem isso, então? Essa é uma pergunta. De onde vem essa questão de saia e vestir? Antes de entrar nisso, ainda tem uma outra questão que se fala da mulher usar saia. Tem algumas igrejas pentecostais que falam muito sobre isso também. E eles usam um texto, lá no Antigo Testamento, que diz assim: o homem não deve usar a roupa da mulher e a mulher não deve usar a roupa de homem. Está escrito, está escrito, está escrito. Onde? No Antigo Testamento. Em que momento? No momento que eles estavam no deserto. Porque naquela época não existia calça, nem terno. Eles usavam vestidos, tanto o homem quanto a mulher. Só que eles estavam onde? No deserto. E lá tinha bastante chuveiros, né? Hidromassagens, banheiras. E aí, todos nós sabemos que a mulher, ela tem os seus fluxos. E o que aconteceu com aquilo? Se um homem pegasse o vestido de uma mulher com determinado tipo de fluxo, ele poderia o quê? Se contaminar. Então, aquilo foi colocado como uma questão de saúde pública. Porque Deus cuida de tudo. Deus é holístico. Ele não se preocupa apenas e tão somente com a nossa alma. Ele se preocupa com todas as coisas. E a saúde pública no deserto era o quê? Para não haver infecções, porque tinha um monte de hospital no deserto, né? UBS, penicilina e tantas coisas. Então, a maneira dele evitar isso é o quê? Olha, o que a sua esposa, ou irmã, ou mulher usa, você não usa. Usa o que é seu e ela usa o que é dela. Até hoje a gente fala isso. Por exemplo, uma toalha. Cada um tem a sua, não é isso? É uma questão de costume, é uma questão de saúde. Então as pessoas espiritualizam coisas que não são para espiritualizar. Mas, não sei se talvez a falta de conhecimento leva as pessoas a interpretar os textos de uma forma que ele não quer dizer aquilo. Então não tem um sentido espiritual. O sentido dele é o sentido simplesmente de saúde pública, afinal tinha mais de 1 milhão de pessoas ali andando no deserto durante 40 anos. Imagina o que pudesse acontecer. Bem, quando nós falamos lá da Igreja Batista, quando ela surge então com o Knox lá no século XVII, dentro da Inglaterra e também nos Países Baixos, né, que a gente chama de Holanda, por exemplo, e principalmente na Inglaterra, e junto com os metodistas e presbiterianos, há uma grande perseguição então da igreja anglicana, que é a igreja, até falei errado, eu falei de Felipe, não é Felipe, é Henrique. Henrique VIII. Você não olhou, né? Falei, nossa, eu errei, eu errei, tá? Então, eu erro sempre. Então, Henrique VIII, né? E eles tinham um trejeito, uma forma de vestir. E essa forma de vestir era que a mulher não podia mostrar nenhuma parte do corpo. Isso existe até hoje, não no cristianismo. No cristianismo não existe mais. Eu acho que o cristianismo até é muito liberal, na minha concepção. A gente é muito liberal em relação a isso. Mas há outras religiões, a mulher até hoje não pode mostrar parte do corpo. Quando usa a burca, por exemplo, é um exemplo disso. Você não vê nem o rosto da pessoa, né? Então, essa questão de mostrar parte do corpo era muito forte no cristianismo do passado.
que os pais da igreja trouxeram da Europa para os Estados Unidos. E isso se tornou uma cultura dentro das igrejas metodistas, presbiterianos e batistas, muito forte. E no meio batista isso foi muito forte. E tanto que os homens, e vocês devem ter visto já americanos ou missionários americanos, que eles só usavam camisa branca, por exemplo, e debaixo da camisa branca uma camiseta branca. Né? Tal era o zelo de não aparecer parte do corpo em relação a isso. Então usava uma camiseta branca e uma camisa branca por cima, e sempre branco. Sempre branco. Né? Então esse era o costume, isso a gente chama de puritanos, os puritanos. E as mulheres usando vestidos longos, que a gente vê isso nos filmes de Velho Oeste, as irmãs indo para a igreja, né? O pastor vestido de preto, com a camisa clerical, né? Os homens de gravata, até hoje lá você vê muitos homens usando gravata. Tem uma série que eu gosto de assistir chamada o Jovem Sheldon, né? Se você quem já assistiu o Jovem Sheldon, assista. Você vai ver como que ele satiriza a nossa igreja batista lá. Jovem Sheldon. A mãe dele é batista, né? E é batista fervorosa, etc. e tal. E o filho dela é um ateu. Mas enfim. E aí veio a questão do vestido, só que o vestido foi ficando cada vez mais curto, mas sempre abaixo do joelho, né? E floridos. Então quem vê os americanos lembra daqueles vestidos floridos, né? Aqueles costumes. E isso então é o puritano. E esse costume que veio da Inglaterra e veio para o Novo Mundo, que é o norte lá dos Estados Unidos da América, quando os missionários vieram, trouxeram também isso com eles. E esses costumes ficaram. E há denominações que isso ainda é uma questão que não é uso e costume. Virou quase uma questão doutrinária, que confunde uso e costume com doutrina. Então eles falam que umas igrejas que é um pouco mais liberal, no sentido do costume, usos e costumes, falam que é uma igreja liberal, uma igreja que não está conforme a Bíblia. Porque confunde doutrina com costume. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Então, eu posso ser extremamente liberal em termos de doutrina, extremamente rígido em termos de costume. Ou o contrário. E uma Assembleia de Deus, né, que nasceu dentro de uma igreja batista, você veja que eles eram muito rígidos, e mesmo eles liberaram. Aliás, todo mundo liberou. Até mesmo a congregação cristã do Brasil hoje, os anciãos, eles são muito mais abertos do que eram um tempo atrás. E por que isso? Para manutenção de membros, para não perder membros, por causa do trânsito religioso. Se essa igreja não me agrada, o que eu faço? Pego a minha malinha, e hoje tem um monte de igreja, não é isso? Procuro uma que me agrade. Então, o consumo. E a igreja virou um ponto de consumo. As pessoas vão onde elas se acham, essa igreja tem isso e isso, vou ficar aqui. Não tem aquele princípio nosso, do passado, do vínculo, né? Me converti aqui e aqui eu fico. E as coisas mudaram. Então é por isso que os homens ainda, em algumas igrejas, usam terno e gravata, e as mulheres ainda usam saias ou vestidos, né? Dentro disso. São as tradições que nós vamos recebendo ao longo do tempo. Nós da Convenção Batista Brasileira, a maioria das igrejas, e a localização que vai depender muito, a gente é muito aberto em relação à questão de vestimenta. Uma igreja da Convenção que eu pastoreei, eu tive muita dificuldade. Muito. Nicolas, fica de boa, tá? Eu vou falar agora. Mas lá, muitos jovens usavam bermuda. Era uma coisa normal que eles aprenderam ao longo do tempo, não só lá. Mas lá, como eu pastoreei, eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Porque eu vim de uma igreja de terno e gravata. E aí ver pessoas usando bermuda dentro da igreja, né? Isso me causa, para mim, Estevão, estranheza. Eu não estou acostumado com isso. Né? É a mesma coisa de piscina. Quando os jovens entram em piscina sem camisa, isso para mim é um pouco estranho.
né? Quando as meninas entram na piscina, se entrar de maiô biquíni, para mim isso é estranho, muito estranho. Tanto que lá na Jubanópolis eu falei, gente, tem que ter pelo menos uma bermuda, um short, alguma coisa assim, para as meninas, de preferência maiô, ou camiseta, jogou além. Você vê como que a gente é, né? De um lado nós estamos abertos por um lado e o outro ainda meio... Por quê? A questão do corpo. O corpo não é para ser exibido. Eu pego muito nisso. O corpo não é para ser exibido. Por quê? Porque o corpo ele é usado muito para tentação. Ele tenta. Então a gente tem que o quê? Para não levar o outro a pecar, a tentação, né? O que a gente faz? Então evita. E o que como a gente evita? Irmãs, tem uma vestimenta mais modesta, mais adequada. Não é que eu sou tradicionalista. É uma questão apenas de cuidado, né? Aí uma calça que marca corpo, uma leg, enfim, aí vai. Então nesse ponto eu sou muito quadradão. Eu sou do século dos dinossauros. Eu sou assim, né? Então se tiver alguma coisa eu vou falar, gente, olha, eu uso isso, uso aquilo, evita. Então quando os clientes vão na praia, né, eu falo, bom, às vezes a gente vai no Ternos Laranjais, se você me ver no Ternos Laranjais, você vai ver de quê? De uma camisa preta que vai até aqui, né? E de uma bermuda. É o meu jeito de ser. Tudo bem? Até aí? Ok. Bem, então, quando nós chegamos lá nos Estados Unidos, da América, a Igreja Batista agora, vou falar das igrejas batistas agora, né? Elas começam então a ir para o oeste, aquelas caravanas que vocês veem nos filmes americanos, e elas vão para o oeste. Só que naquela época, os Estados Unidos ele era dividido, muito dividido em duas nações, como é hoje em vários lugares, inclusive lá ainda. Você tem o norte e o sul. O sul do Brasil ele é meio preconceituoso com o norte e o nordeste, né? Na época das políticas aí, o pessoal do sul fala mal do pessoal do norte e do nordeste, e aí vai. Lá também nos Estados Unidos havia essa questão de divisão. O norte dos Estados Unidos ele sempre foi muito industrializado. Ele era uma nação que tinha mais estudo, que tinha mais indústrias, que tinha mais tecnologias, que eram mais abertos. O norte. O sul era basicamente agrícola, escravagista. E lá no sul, onde foi fundado, havia as duas convenções, a Convenção Batista do Norte, por causa dessas divisões, e a Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos. E essas duas convenções que foram formadas ao longo do tempo. Aí esses grupos viviam cada um no seu nicho, nos seus mundos, o norte e o sul. Só que isso foi se agravando cada vez mais porque o norte queria que o sul acabasse com a escravidão. Por quê? Porque o norte entendia que o escravo não ganha dinheiro, portanto não consome, portanto não gasta. Então, acabando com a escravidão, as pessoas vão ganhar um salário e elas vão gastar. E o capitalismo vai girar, a roda vai girar. Só que o pessoal do sul, que tinha uma mão de obra, entre aspas, gratuita, entre aspas, falou, não, nós não queremos acabar com a escravidão. Abraham Lincoln, o Batista, ele tentou conciliar as partes, mas ele não conseguiu. E aí houve, então, a guerra da secessão americana, né, que é o norte contra o sul contra o norte, os confederados versus a União. E o sul quis o quê, então? Se dividir dos Estados Unidos, né? Então a gente vira uma nação aqui e vocês viram uma nação lá. Você vê que isso era muito forte, até hoje, né? Você vê um pouco disso daí, alguns até com as bandeiras confederadas, ou os texanos, né? Os texanos com a bandeira do Texas, ao invés da bandeira americana, enfim. E aí houve então essa guerra e o sul perdeu. O sul perdeu, e aí, a gente até falou para vocês, e na terça-feira completou 153 anos da chegada dos batistas aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste,
e depois fundada a cidade chamada Americana, né? Fundada por esses irmãos do passado. E o Sul, ele sempre foi muito tradicionalista. Como diz, o Norte ele era mais liberal, mais aberto. O Sul já era mais tradicional, era mais, entre aspas, comparado, mais atrasado, mais ali. E aconteceu que o Sul, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que existe até hoje, né, ela mandou então os primeiros missionários para o Brasil. Então ela, a Convenção do Sul, enviou os primeiros missionários para o Brasil. Então os primeiros missionários que chegaram ao Brasil eram missionários que tinham a tradição do Sul dos Estados Unidos, né? E eles chegaram aqui e montaram a primeira igreja batista, que foi lá no estado da Bahia. A primeira igreja organizada foi na Bahia, lá perto do elevador Lacerda, né? Quem conhece a Bahia, tem um mercado ali em Salvador, né? Então você desce o elevador, tem a parte alta e a parte baixa de Salvador. E lá tem a primeira igreja, que foi uma igreja vinda de missões, uma obra missionária. Então, quando esses primeiros chegaram no Brasil, no ano 153, eles não vieram para ser missionários, eles vieram fugidos. Então eles se reuniram e falaram: vamos montar aqui a nossa igrejinha, vamos montar o nosso cemitério, está lá no vídeo, eu mostrei para vocês, sei se vocês assistiram. E lá então, a gente vive lá. E a primeira conversão foi justamente essa igreja de Americano, que foi um padre que se converteu lá, né, com os americanos, mas não era o objetivo deles. Então, aí veio essa primeira igreja, fruto de missões, e aí começou então a proliferar dentro do Brasil as igrejas missionárias, todas frutos de missões. O que marca nós como batistas é missões. Nós somos muito missionários. E sempre devemos ser missionários. A visão missionária está na nossa veia, está no nosso sangue, está nas nossas origens, missões. Até na pregação de ontem, né, o pastor falou sobre isso, as marcas. E dentro das marcas que a igreja tem, é o quê? Ser uma igreja missionária, uma igreja que vai, uma igreja que envia, uma igreja que sustenta, uma igreja que ora por missões. Não é isso? Nós aprendemos isso e somos frutos disso. Então a nossa origem é uma origem missionária e continuamos fazendo as mesmas missões. E dependendo da época que Jesus voltar, outras igrejas serão frutos de missões. E assim vão indo, né? Igual ontem, conversando um pouquinho lá com o Abraham, nós tínhamos há um tempo atrás 190 e poucas cidades sem uma igreja batista da convenção. Hoje são 120 e poucas. Então nós trabalhamos para zerar esse número. Toda cidade dentro do estado de São Paulo, são 600 e poucas cidades dentro do estado de São Paulo, ter em cada uma delas pelo menos um trabalho batista. E quando fala trabalho batista, é um trabalho batista da Convenção Batista Brasileira, porque a Convenção não vê outro trabalho batista que não seja da Convenção como um trabalho batista. Então não existia naquela época grupos como há hoje, né? Se havia muito poucos, talvez alguns sabatistas, um outro tipo de batista um pouquinho mais diferente, mas não como é hoje. Então não existia batista regular, não existia batista independente, não existia batista conservador, não existia batista bíblico. Esses grupos não existiam. Não tinha isso, era um grupo só, que era a Convenção Batista do Sul. E assim foi. E esses trabalhos então missionários foi crescendo no Brasil, foi crescendo. E hoje chega, eu não sei o número exato, e eu fiquei um pouco confuso, porque eu vi num lugar uns números e em outro lugar outros números, então eu não tenho certeza dos números. O números fala de alguma coisa de 4.000 e poucas igrejas e mais 4.000 e poucas congregações no Brasil, dos batistas da convenção.
né? Os batistas brasileiros que chamamos, né? Então nós estamos falando de total de 9.000 e poucos trabalhos batistas da convenção no Brasil. Já outro número diz que nós temos 9.000 igrejas batistas e mais umas 4.000 igrejas da convenção, congregações, né, no Brasil. Então não sei exatamente o número, mas a Igreja Batista da Convenção é o maior grupo batista no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Né? Então, só o grupo do ABC Paulista, por exemplo, que foi a primeira associação que eu participei, que são 120 igrejas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, era praticamente quase metade do número das igrejas batistas bíblicas em todo o Brasil. Né? Somando tudo, não dá 300. Né? Somando os nossos, dá 1.000, dá 4.000 ou 9.000. Então, é uma desproporção muito grande. Se é assim, de onde vêm então os outros grupos? Né? Onde eu vim? O grupo de ouvir, eu acho que todos nós aqui viemos nós não éramos batistas brasileiros, nós éramos de outros grupos batistas. De onde nós viemos? Nós viemos do problema que houve no começo do século XX, que foi o quê? A questão da teologia liberal. Esse foi o problema. A teologia liberal que começou na Europa e ela avançou muito grande, muito forte. Ela então trocou a forma de ver a Bíblia. A Bíblia, que era para nós uma forma de fé e prática, pela fé, acreditando nos escritos, acreditando na inspiração divina, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, a teologia liberal começou a questionar isso. E diz, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. São homens que escreveram ao longo do tempo. Olha, o mar vermelho, ele não se abriu. Deus não abriu o mar vermelho. Olha, Adão não é bem um homem Adão. Olha, Jesus, ele não era filho de Deus. Então eles vão questionando a Bíblia do ponto de vista da ciência, entendeu? Então eles começam a examinar a Bíblia do ponto de vista científico. E a ciência, ela tem que ser comprovada. Então, eu tenho uma aluna que eu oriento na iniciação de pesquisa científica. E eu falo para ela, olha, você tem que pensar como uma cientista. E a ciência, quando eu ensino meus alunos a produzir ciência, é o quê? Todo teste que você faz, que você produz ciência, ela tem que ser replicada. Se ela não puder ser replicada, ela não é ciência. Entendendo? Por isso que fala dos testes de laboratório. Por exemplo, se eu faço um teste químico ou biológico, eu tenho que ter tudo anotado, tudo escrito, para qualquer pessoa poder repetir aquilo que eu fiz. Então, eu falo assim, então, como que eu posso replicar algo na Bíblia? Eu não consigo replicar. Então, a Bíblia desqualifica, ou melhor, a ciência desqualifica a Bíblia. Então, fala que Jesus nasceu de uma relação de estupro, de um soldado romano junto a Maria. Jesus não morreu. Jesus casou com Maria Madalena. Jesus teve filhos, né? Maria não era virgem. Então ele vai questionar tudo aquilo que nós acreditamos. E isso, ela adentrou no Arraial Batista e fez muito estrago. Então muitos pastores, na época da Convenção do Norte, que aceitou mais facilmente, e da Convenção do Sul, que aceitou isso de uma certa forma, gerou o quê? Protestos dos conservadores. E esses protestos conservadores que não aceitaram isso, começaram a se levantar. Não, isso é uma barbaridade, não, isso não está certo. Então houve o quê? Rachas dentro da Convenção Batista do Sul. E esses rachas produziram então os grupos. Grupos o quê? De outros batistas, que vieram da Convenção do Sul. Então, se eu pegar o Batista Independente hoje, a origem dele qual é? Convenção Batista do Sul. Se eu pego um regular, Convenção Batista do Sul. Bíblico, Convenção Batista do Sul. Conservador, Convenção Batista do Sul. Entenderam? Todos saíram da mesma origem. E sendo por quê? Porque eles não concordaram
com a abertura que a Convenção Batista do Sul deu no início, a teologia liberal. E como uma arma de defesa daquilo que acreditou, criou-se então o quê? Um escrito chamado Os Fundamentos. Os Fundamentos Bíblicos. Que é o quê? Que o Senhor Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, que ele morreu numa cruz, que existe um céu, que existe o inferno, que Deus criou a toda a criação. E isso então deram o nome de fundamentalismo. Através dos fundamentos da fé, começaram então a dar um nome, que é o nome fundamentalista. Vocês ouviram muito isso. Essa é a origem do nome, por isso que esse nome existe. Somos fundamentalistas, né? A convenção não usa esse nome, porque isso, ela remete ao passado dela, da Convenção do Sul, que não foi muito bom. Então não usa essa expressão. Por isso, assim, quando a gente estava na Independente, a gente ouvia muito falar mal da convenção. Exato. Então é isso. É isso. Essa é a As origem. pessoas ficavam lá na convenção. E traz até hoje. É essa a origem, porque muitos não sabem. Só que isso foi fato, foi fato. Não há como negar. Mas a Convenção do Sul, ela voltou à sua origem. Passou um tempo, ela renegou tudo aquilo e ela continua tanto tradicional quanto nós. Só que eles pegam isso, porque os independentes veio deles, como os bíblicos, como os conservadores, os regulares, foram uma resposta a essa abertura, a esse momento de fraqueza doutrinária que a Convenção passou. A Convenção do Sul, que nós passamos. E isso trouxe o quê? Eles saíram e todos eram... o que aconteceu? Quando eles saíram, porque nós éramos organizados, correto? A Convenção do Sul era organizada. Uma parte que saiu falou que o problema originou por causa dessa união. Então falou, vamos sair, não vamos mais nos unir a nada. Que aí deu o quê? Origem aos batistas independentes. Que qualquer tipo de associação, convenção, comunhão, qualquer coisa que fala de estar junto, é ruim. Essa é a visão deles. Então é cada um por si. Por quê? Porque se a gente estiver junto, ali se acontecer alguma coisa, vai contaminar todo mundo. Então, aí surgem os batistas independentes. Os batistas bíblicos, eles surgem de onde? Eles surgem de um grupo que é independente, que se une, né? Que se une, e desse grupo que se une, existe uma divergência em relação a missões. Por quê? Porque eles retinham o valor de missões e outro grupo achava que tinha que passar integralmente. Então, em 1950, olha, pra você ter ideia, os bíblicos estão fazendo 74 anos no Brasil. A convenção tem no Brasil 130 e poucos anos. Olha a diferença. São 60 anos aí. Por quê? Porque eles viam que o dinheiro de missões tinha que ir 100% para missões. Claro que ele teve as suas brigas também de nós contra os outros. Tem uma série de questões também aí, né? De relacionamentos. Aí surgiu então em 1950 os bíblicos. Mas um pouquinho antes dos bíblicos surgiram os independentes. Mas todos eles vieram da mesma situação. A situação doutrinária. O liberalismo teológico. Então, eles vieram. Qual a origem dos independentes? Às vezes os independentes nem sabem da origem dele. Por causa disso. Os bíblicos. Por causa disso. Então, eu me converti numa igreja batista bíblica. Aí eu estudei toda a história americana, fui atrás, né, do BBFI, li, assinei revistas, fui atrás dos primeiros missionários que chegaram, Barton, né, as igrejas que eles usaram, que eram as igrejas cristãs evangélicas, que se tornaram batistas bíblicas, as 4, né? Santa Bárbara, Brasílio Machado, Carandiru e também a de Cambuci. Então, as origens, a história, poucos sabem de onde vieram. Eles sabem
que eles são isso, mas não sabem a origem, o porquê, e como começou e quem começou. E se eu não conheço a minha história, eu não sei de onde estou. Por isso que eu gosto de história. E por isso que estamos estudando aqui. Porque para mim ser batista não é uma questão de acidente, é uma questão de opção. Eu escolhi ser batista. Por quê? Porque eu entendo que a Igreja Batista ela está muito mais alinhada às questões bíblicas e doutrinárias do que qualquer outro grupo. Eu não posso ser metodista, eu não posso ser episcopal, eu não posso ser anglicano, eu não posso ser pentecostal, eu não posso ser neopentecostal, eu não posso, não há como. Vocês entenderam? Então, se nós estamos nos unindo, no nosso caso, nós já estamos unidos, mas se nós vamos ser membros de uma igreja batista, no caso, Pedras Vivas, é saber de onde viemos, quem somos e por que somos batistas. E por que nós nunca vamos dar uma carta de transferência para alguém que vai para outro grupo que não uma igreja batista da convenção. E se for uma outra igreja que não seja uma igreja batista, pior ainda. Aí me escandaliza. Se falar de um crente que sai de uma igreja batista e vai para outro grupo, eu fico escandalizado. Escandalizar é difícil. Eu falo, esse cara não sabe, esse irmão e irmã não sabe o que é doutrina, não sabe a sua história. É essa a visão, por isso que dessa classe. Então, se você vai ser membro, você tem que saber de onde você vem. Pastor, e de onde a Igreja Batista Independente surgiu a missões ali? Porque eles lidam com missões. Eu estive, acho que por 18 anos, e a gente trabalhava com missões. E eles, como que eles se encaixam o Independente aí? Na área de missões? Então, eles, a princípio, não tinham. Igual um pouquinho. Hã? Igual um pouquinho. Tá quente aí? Aham. Aí o que acontece? Antigamente eles não tinham agência missionária, vamos chamar de agência missionária. Isso. Então cada igreja, ela adotava os seus missionários e enviava dinheiro direto para eles. Com o tempo começou a surgir, eles viram que assim não dava muito certo e começaram a criar algumas agências missionárias, como a AME, Isso. por exemplo, a Batista Internacional, outras missões. Por quê? Para preparar, para orientar, para ter projetos, para ajudar, para orientar, enfim. Então, mesmo sendo independentes, eles têm as suas agências missionárias, que também nós temos agência missionária. A Junta de Missões, né? Está aqui, uma agência, a Convenção Batista, também tem agências missionárias nossas. Mas no começo eles não tinham isso. Foi com o tempo que eles vieram. Quem enviava missionários eram igrejas. Então o missionário saía de uma igreja, ia visitar outras igrejas para levantar sustento. As igrejas falavam, olha, nós vamos te ajudar em relação a isso, nós vamos te dar um sustento, e depositavam direto na conta dele. Com o tempo, isso foi mudando. Com o tempo, as pessoas começaram a mudar essa questão. Agora, você passa por uma agência, a agência vai levar vocês nas igrejas, o dinheiro vem para a agência missionária, e a agência missionária manda o dinheiro, então, para o missionário. E esse seria o princípio. Mas, mesmo assim, muitas igrejas, ao invés de passar por uma agência missionária, ele manda dinheiro direto na conta do missionário. Não passa pela agência. Certo. Os bíblicos, eles são muito mais rígidos em relação a isso, né? Então ele passa por um comitê, ele pode ser aprovado ou não. O dinheiro tem que passar de preferência dentro da comunhão. Aí o dinheiro da comunhão passa para o missionário. Mas o mesmo problema que gerou os bíblicos, hoje ela voltou, que era o quê? Os bíblicos eram 100% do que entra para você, vai para você. Hoje já não mais. Então, diz que os missionários se reuniram e falaram que uma parte do dinheiro que entra vai para um fundo e fica depositado no fundo. Então, se você recebe 100, você na verdade recebe 90. 10 fica no fundo.
E o que usa esse dinheiro? Ele usa esse dinheiro para te deslocar a cada 2 anos para os congressos gratuitamente. A estadia, a alimentação, é você e família, uma emergência. Então tem essa visão. Mas tem outros grupos, principalmente independentes, que não trabalham dessa forma. Igual um missionário da Junta de Missões, você estava presente? Acho que estava, né? Ele tem salário fixo, ele tem assistência médica, ele tem o seguro de vida. Existe uma estrutura por detrás, não é simplesmente vai. Uhum. Então, quando morre um pastor ou um missionário, aí o que vira? A esposa dele se torna uma missionária. Por quê? Porque ela não trabalha, o marido morreu, eles viviam de missões. Então, o chamado, de repente Deus chamou a esposa. Que é a maneira que se encontraram para quê? Para ela não passar necessidades. Uhum. Né? Então, são formas diferentes de fazer missões. Já o judaísmo, para você ser um rabino, ou para você estudar no rabinato, eles não te aceitam se você não tiver uma profissão antes. Então, antes você vai fazer uma faculdade, antes você vai ter uma profissão. Você tem faculdade? Tem. Você tem uma profissão? Tem. Agora você pode estudar e se tornar um rabino. Por quê? Porque se você tiver dificuldades, você não vai pedir ajuda, você vai trabalhar. Então, nos nossos costumes, o que acontece? Muitos missionários e pastores, eles só sabem ser missionário, só sabem ser pastor. Ele não tem uma profissão. Um encanador, um eletricista, sei lá, alguma coisa assim. Então, aí surge qualquer problema, pede socorro. Porque ele só sabe fazer aquilo. Né? É esse tipo de coisa. E também a agência missionária, ela também teria, né, que ver a produtividade daquele missionário. Porque há missionários que estão no campo, e vocês devem conhecer ou lembrar de missionários, que estão há 10 ou 20 anos num campo missionário, e ainda hoje ele recebe missões. Eu já devia ter criado aquela igreja, já deveria ter colocado outro pastor naquela igreja, já devia ter ido abrir outros trabalhos. Mas não, está lá ainda. E eu fico pensando, se você está lá, então você é pastor local, você não é missionário. Por que você está recebendo dinheiro? Vai trabalhar. Então você não vai trabalhar. Percebe a diferença? Aí como é que eu vou sustentar um missionário que está há 10 anos no campo? No mesmo campo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, a Junta de Missões, no caso nosso, a Junta de Missões e a Convenção do Estado, eles ficam em cima. Por quê? Porque se você está lá, não é para gastar o dinheiro dos irmãos, do reino, à toa. Você tem que trabalhar para o reino, não é isso? O que você está fazendo? Aí tem os relatórios, prestação de contas, porque o dinheiro é de Deus. Quando o dinheiro entra no gasofilaço, deixou de ser nosso. Não é isso? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então vejam que a origem dos outros grupos batistas que existem hoje é essa. Por isso que a irmã Juliana comentou. Uma igreja convenção, quando fala da convenção, todo mundo faz bico. Porque acha que a gente é demônio. E nem quer muitas vezes nem comunhão. As igrejas batistas da convenção, elas não estão nem aí para isso também. Está pouco se lixando com isso. Né? Por quê? Porque esses grupos vieram de divisão delas. A convenção teve um outro racha no Brasil muito forte, com Enéas Tonini. Não sei se quem lembra de Enéas Tonini. Porque a convenção, ela é uma coxa de retalhos. Né? Por quê? Porque ela tem igrejas de tudo quanto é estilo. Mais aberta, mais liberal, como igrejas muito radicais. Super radicais. Né? Que ainda hoje tem uma liturgia, um costume bem tradicional. Muito tradicional, bem da convenção. Então você tem igrejas bem abertas, como aquela que eu falei, que os jovens usavam bermuda. Né?
Então você tem uma série de igrejas bem diferentes. Jeito, forma, pastor, etc, etc. A Eder Renekiewicz, por exemplo, é um exemplo disso. Uma igreja totalmente fora da curva. É a IBAB, que a gente chama, né? A Igreja Batista da Água Branca. E também nós temos igrejas bem diferentes. Temos igrejas com 10, 20, 30, 40, 50 membros, e tem igrejas Batista de Convenção que tem 5 mil, 4 mil, 6 mil membros. Né? A igreja do meu avô, a Igreja Batista de Vila Gerte, é uma igreja que tem lá seus 4.500 membros. Né? E eu lembro, você veja como as coisas são. Eu lembro que meu avô saiu da Igreja Batista quando colocaram uma cruz. Sabe essa cruz que nós temos primeiro ali? Se meu avô tivesse lido e olhasse aquilo, já ia me chamar de herege. Você virou católico? Avô, lá não é um crucifixo, é apenas uma cruz, não é um crucifixo. A gente não faz sinal da cruz ali. Mas meu avô ele era batistão. Mas se é da Igreja Batista, foi uma igreja pentecostal. Só aí eu falava, na época eu não entendia muito, né? Então, mas ele vai falar, eu vou parar com isso. Então tem igrejas bem diferentes. Em Santo André, por exemplo, tem igrejas a 2 km de distância, tem 2 igrejas batistas. Eu acho que não dá 2 km, elas ficam quase na mesma rua. Uma tem seus 3.000 e poucos membros, a outra tem seus 2.000 e poucos membros. Uma é do Edson Queiroz, não sei quem lembra do Edson Queiroz, o grande apoiador missionário, uma igreja missionária ali. Aquele homem, eu acho que ele suava missões, ele transpirava missões. A PIB de Santo André, né? Uma igreja bonita, linda, uma igreja missionária. Aquele homem, Edson Queiroz, a igreja dele era viver missões. Se falava em missões, pronto, os olhos dele já brilhavam. Né? Então você tem igrejas de tudo quanto é tamanho, jeito, formas. Tem uma igreja batista perto de casa, um amigo meu, o pastor José, começou numa casa, igual nós tivemos ontem lá, começou com 7, 8 irmãos. Hoje uma igreja tem seus 1.000 e poucos membros, né? Seus 1.200, 1.400 membros. Então, e não é uma igreja que demorou anos, não, assim, sei lá, em 20 anos, 20 e poucos anos, ela cresceu desse jeito. Tudo bem que era uma realidade diferente, né, gente? O bairro que eu morava, a região que eu morava só 400 mil pessoas. Né? Um bairro tem mais gente num bairro do que a Holanda inteira. É diferente, não é igual. Então, numa cidade dessa, vai ser uma igreja de 300, 400 mil, é uma igreja gigante, proporcionalmente, né, ao bairro, ao tamanho da cidade. Então, aconteceu isso. Aí eu estava ali nessa domingo. O que aconteceu? Muitas igrejas começaram a se pentecostalizar, a falar dos dons do Espírito Santo, no sentido de línguas, no sentido de revelação, muitas. E essas igrejas então saíram, houve um racha e nós perdemos mais ou menos umas 1.000 e poucas igrejas nisso, aqui no Brasil. Né? Que hoje a gente chama de Convenção Batista Nacional. Convenção Batista Nacional eram igrejas que eram da Convenção Batista Brasileira que se pentecostalizaram, que é o pessoal da Nestonini. Existem muitas conversas entre as duas convenções. Onde isso vai levar, não sei. Tá? Mas existe uma reaproximação entre as duas. Lembrando que foi o pentecostalismo, que não existia ainda no Brasil, que saiu da Igreja Batista de Belém, que gerou a Assembleia de Deus. Também foi função disso. Então, no nosso caso aqui, teve um racha e teve uma origem dentro das igrejas batistas, da convenção. Até porque não tinha nem igrejas ainda bíblicas, nem independentes, nem conservadoras, nem etc. Não existia no Brasil. Né? Só vieram a existir depois de 1950, mais ou menos nessa época, que começaram a chegar aqui os primeiros missionários. Né? Então, eles são muito novos ainda, esses grupos no Brasil. Bem, e assim foi a origem, e aí a convenção, com toda a sua grandeza vinda do Sul, começaram a ter os seus seminários, não institutos,
A Convenção Batista Brasileira não tem estudos bíblicos, como alguns bíblicos têm, os independentes têm, mas tem seminários e faculdades. Nós não temos nenhuma universidade batista no Brasil, mas eles têm lá. Já os metodistas já têm. Você esfriou aí, irmã? Não? Não. Vou desligar um pouquinho, qualquer coisa ela fala de novo, tá bom? Vamos tentando aqui revezando, tá? Como os metodistas da universidade, que praticamente faliu, né? Era bonita, grande, rica, mas os pastores, os bispos lá, né? Torraram tudo, enfim. Os luteranos, presbiterianos, que é Mackenzie, né? A Universidade Mackenzie. Nós não temos a faculdade teológica e o Seminário Batista do Sul, o Seminário Batista Equatoriano. Temos várias escolas que formam os pastores e talvez um outro curso. E temos até o curso de formação também EAD, mas nós não somos uma universidade. Mas comparado a outros grupos, nós temos uma estrutura muito maior, que vocês veem. Até mesmo os irmãos que estão há muito tempo da convenção não viam, não sabiam de muitas coisas que temos dentro do nosso grupo, né? A questão lá dos asilos, a questão dos orfanatos, a questão de vários trabalhos que temos pela estrutura que tem. Então, uma estrutura grande que também isso custa, que envolve muita coisa. E também muitos problemas também. Então, é bom ser grande, é bom, mas também se não tiver uma boa administração, temos problemas. E tivemos. Muitos problemas. Né? Questão de dinheiro, questão de poder, questões de dominância. Então, onde é uma pessoa, onde é a gente, é problema. Por isso que o pecado que está em nós ainda, ele permanece. Permanece em nós ainda e em todas as áreas. Então, é um grupo perfeito? Claro que não é. Mas é um grupo que nós estamos inseridos, né? Eu vim para a convenção em 2007. Eu me converti em 82. De 82 até 2007, eu estava numa igreja batista bíblica. Fui examinado na Batista Bíblica pelo concílio, fui consagrado na Igreja Batista Bíblica, casei na Igreja Batista Bíblica, me converti lá, batizei lá, casei lá, estudei lá no IBM. Aí depois, eu fiz 2 anos de IBM, depois eu terminei o estudo no Instituto Independente, lá de Jordanópolis, lá do Balcão, Maurício Balcão, lá no Jordanópolis, do Donald Missions. Viver o mundo bíblico e desde o mundo bíblico então eu aprendi a viver juntos, que é uma comunhão, viver juntos. E quando eu fui estudar numa escola liberal, porque eu fiz a Universidade de Teologia, eu estudei então nos institutos fundamentalistas e eu queria fazer a faculdade, fui fazer a faculdade numa escola liberal. Eu fui para o mundo onde o demônio habita, eu fui lá. O que é nosso, eu fui estudar no inimigo, né? Então, tudo que vem dali é inimigo. E eu fui estudar lá numa escola liberal metodista, na Universidade Metodista de São Paulo, e fui fazer teologia lá. Aí pergunto, mas por que você foi estudar lá? Já que eles são liberais. Porque eu sempre gostei de conhecer, saber. Eu não sou batista por acidente, como eu disse. Eu sou batista porque eu estudei. Estudei outras religiões, denominações, grupos e entendi que a Igreja Batista, apesar dos seus problemas, é a igreja mais próxima daquilo que entendo ser Bíblia. Eu entendi isso, por isso que eu sou. E eu fui estudar lá para quê? Para entender os pensamentos dele. E o ódio deles pelos fundamentalistas é tão grande quanto o ódio dos fundamentalistas pelos liberais. Se odeiam mutuamente. Mutuamente. Então lá eu ouvi muito de que historinhas, as historinhas bíblicas, no sentido pejorativo, né? Desfazendo, desdenhando daquilo que a Bíblia fala.
E os batistas bíblicos, alguns líderes, né, de lá, eles criticaram e me procuraram, falaram que eu tinha que sair de lá, que eu não deveria continuar os meus estudos lá, que eu tinha que sair de lá. E aí acabei, já estava ali, eu era a mesma pessoa quando eu entrei, quando eu estava no meu, lógico que não, mudei muito, muito. Essa escola me mudou muito, demasiadamente. E eu agradeço a Deus de ter estudado lá, porque o Estevão que entrou não foi o mesmo Estevão que saiu. Mudei demais, minha cabeça, minha visão, e então eu não tinha mais como ficar ali. Eu já não usava mais terno, já não usava mais gravata, eu estava fora do contexto, né? E aí eu então saí em 2007 e fui para uma igreja batista da convenção. Por que eu fui para a convenção? Lembra que é uma coxa de retalhos que aceita tudo, entre aspas? Fui para lá. Pelo menos lá ninguém ia criticar de que eu estudava numa escola metodista, né? E fui à Igreja Batista do Vila Rio, em São Bernardo do Campo. Lá em São Bernardo acho que tem umas 8, sei lá, tem várias igrejas batistas lá da convenção, tem um monte, tem várias lá. E eu fui lá do Vila Rio, o pastor, o Deusvaldo que está na glória, me acolheu, cuidou da gente, pastorzão. Aquele pastor era pastor, aquele homem era pastor, sabe pastor? Ele era pastor. Um homem de Deus, santista roxo, né? Visão missionária muito grande. Ele começou e organizou, eu acho que umas 5 igrejas batistas, né? E eu herdei muito disso dele também, essa questão de lucro. Uma delas em Ribeirão Preto. Vinha de lá de São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto para abrir uma igreja. Por causa de uma família que mudou para Ribeirão, eles vieram abrir. Que está hoje lá organizada, a Igreja Batista de Vila Elisa. Começou com uma igreja lá de São Bernardo do Campo, que veio aqui abrir. Então, às vezes, quando nos chama de louco, eu ainda não sou tão louco assim ainda, né? Porque eu estamos aqui em Morro Agudo, sabe? Do ladinho. Mas vinha lá, andava 6 horas por ali. E eu vim muitas vezes dirigindo a perua da igreja, trazendo irmãos para a gente trabalhar aqui, em Ribeirão. Né? Então vinha, caravana, a gente vinha, fazia vários trabalhos aqui, ônibus no carnaval, vinha ônibus, ele dormia de qualquer... A gente dava um jeito. E assim era, e a igreja está lá hoje. Com o templo, capela construída pelos americanos, etc. e tal. Tá lá. Então eu fui para a convenção por causa disso. Né? Questão de escola, questão de estudo. E para mim foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa que eu não teria aprendido se eu não estivesse lá. E também eu tive que jogar fora muita coisa também, que eu ouvi lá. Então eu sou mais fundamentalista hoje do que entrei, doutrinariamente, sou ainda mais. Hoje eu sei porque sou fundamentalista, eu sei as razões, as causas, tudo que me levaram a isso, eu sei. Mas também eu sou mais aberto em relação a algumas coisas do que era, né? Porque tem coisas que não tem sentido, coisa que não faz sentido. Para mim, para nós, para nossa cultura, não faz sentido. Mas doutrinariamente, sou tão quadrado, aí eu sou de novo aquele quadrado, né? Em termos doutrinários, sou um quadradão. E em questão de outras coisas, sou mais aberto, com certeza. Né? E eu não voltarei a usar um terno e gravata nunca, a não ser com casamento, né? E olha lá. Né? Coisas assim. Então, essas são as nossas origens. Deu para entender? Né? As origens. Então, as igrejas, elas vieram desta forma. E a igreja, agora vamos entrar no caso aqui da nossa igreja, né? Por que a Igreja Batista Pedras Vivas? A Igreja Batista Pedras Vivas, ela surge, deixa eu ver se estou seguindo a sequência certa, porque às vezes a minha cabeça, ela pula. Deixa eu ver se eu estou no caminho aqui. Tá. Bem, então, vamos falar depois a gente fala das Pedras Vivas, já já. A convenção, então, ela se organiza. No nosso caso, ela se organiza em áreas. Então,
nossa igreja, perto das vidas, certo? Ela está filiada a uma associação. No caso, a nossa associação é a Associação das Igrejas Batistas do Nordeste Paulista, chamada AIBANOP. Quem decide isso? A Assembleia da Igreja Local. Quando a igreja foi constituída, ela decide, como se ela é da convenção, ela decide pedir filiação, porque ela está se formando, ela não existe. Então, quando um dia se organizar Morro Agudo, na Assembleia de Constituição, depois que a igreja for examinada, porque a igreja, diferente de outros grupos, a igreja ela é examinada. Então, os membros lá serão examinados também. Uma junta de pastores vão lá examinar a igreja. Vocês passaram por isso aqui. Toda igreja convencional é examinada doutrinariamente e de eclesiologia. Passou, ela é organizada. Aí ela pede na Assembleia, os irmãos votam para se filiarem à associação, à Convenção do Estado e à Convenção Batista Brasileira. Isso tem que estar na ata de constituição. Então, a associação nossa do Nordeste Paulista foi a escolhida pela região, mas nós poderíamos fazer parte de uma outra associação, de Bebedouro ou de outro local qualquer. Nós temos liberdade para isso. Não precisaria ser do Nordeste Paulista, Nordeste. Poderia ser outra. A associação, por sua vez, está ligada às associações do Estado, estão ligadas à Convenção Batista do Estado. Certo? E as associações do Estado estão ligadas à Convenção Batista Brasileira. Entenderam? Então, segue assim: igreja, associação, convenção estadual e convenção brasileira. Como batistas, nenhuma destas instituições podem intervir na igreja local. A igreja batista é uma igreja local, autônoma, não independente, ela é autônoma e o seu governo é a Assembleia Local. Os irmãos reunidos votam e decidem os caminhos da igreja, certo? Em votação em Assembleia. Então, se nós votamos alguma coisa, a associação não pode vir aqui e mudar, nem a Convenção do Estado e nem a Convenção Brasileira, certo? Então, da mesma maneira que eles não podem vir aqui, a gente também não pode mudá-los. Então, a gente aceita como eles são, ou não aceita, certo? Então, a questão doutrinária que vai ser assumida lá vai ser a doutrina da Convenção Batista Brasileira. Então, você tem que aceitar aquela declaração doutrinária para poder estar dentro da associação, dentro da convenção, entendeu? Esse é o caminho. Mas nós somos uma igreja autônoma, uma igreja congregacional, uma igreja que nós decidimos os nossos caminhos e os membros votam, de uma forma democrática, entendeu? Então, dessa forma, dentro disso aí você tem, então, vários segmentos. Você tem a editora, tem a livraria, tem o trabalho de mulheres, de homens, de jovens, os embaixadores do rei, os adolescentes, a Jubanop, você tem várias questões. Os diáconos também diferem. Vocês, nós que viemos de outros grupos batistas, o diaconato é um pouco diferente na convenção. O diácono, ele é consagrado ao diaconato. Se ele é diácono aqui, se ele mudar para cá, ele chega lá como diácono. Se ele vem para cá, diácono. Se ele vem para cá, diácono. E não é igual uma igreja que vota de tempo em tempo, o irmão fulano vai ser diácono. Aí vira o ano, muda o diácono. Não, lá não. O diácono, ele estuda, ele é examinado, ele é consagrado ao diaconato e onde ele for, ele é um diácono. Entendeu? Essa é uma diferença grande também em relação a outros grupos. Certo? Então, por essas associações, nós temos lá também duas coisas importantes, que é o PAN e o PAC. Isso cai na eclesiologia da igreja. Quando a igreja for examinada, eles vão perguntar o que é o PAN, o que é o PAC. Vocês estão compromissados com isso?
que é o quê? Se eu me alinho a uma associação, peço filiação à associação, eu tenho direitos e deveres. Se eu me torno membro de uma igreja batista, eu tenho direitos e deveres. Eu tenho obrigações com a igreja e eu tenho direitos da igreja também. O estatuto guarda isso. Então, na associação, faço parte da associação, eu gosto dos benefícios dela, mas também eu tenho obrigações com ela. Uma delas é ajudá-la financeiramente. Então, da mesma forma como a igreja precisa dos dízimos e ofertas, a associação precisa do quê? Do PAC, que é o plano cooperativo. Então, cada igreja dá uma oferta para o PAC mensal para o PAC, como se fosse uma oferta, mensalmente. Ele junta aquele dinheiro, então aquele pouquinho que vai ser aqui, e desse dinheiro ele distribui esse dinheiro em aluguéis, ajudas, sustentos, etc, etc, etc. PAC. A nossa igreja, a Igreja de Pedras Vivas, não estava depositando PAC. Agora voltou a depositar, porque é obrigação nossa depositar. Se eu sou um batista de convenção, eu tenho que botar a mão no bolso e tirar o dinheiro. A igreja tem que tirar. Não importa quanto, mas tem que tirar. Se é R$100, se é R$2.000, não importa. Tem que ajudar. Então, nós enviamos para eles. Em contrapartida, um exemplo. A igreja Pedras Vivas, supondo, né, que isso não foi aprovado em assembleia ainda, está em suspenso. Se nós tivermos uma congregação em Morro Agudo, parte do aluguel quem vai ajudar é a associação. A associação vai depositar na conta da igreja um valor todo mês. Então, sei lá, R$1.000. Se for. Então, todo mês eu vou pegar R$1.000 e botar na conta da igreja Pedras Vivas. Então, já está isso no orçamento, inclusive. Né? O dinheiro para o aluguel a partir do ano que vem. Então, eles se chamam de orçamento. Tem um orçamento para isso. Então, outras igrejas têm essa ajuda. Outros lugares, aluguéis, para a obra expandir. Você veja, a reunião de sábado que vem, temos o café da manhã, almoço e janta. Por R$10. Você acha que R$10 paga almoço, café da manhã, almoço e janta? Só se for um bom prato, né? Um bom prato paga e sobra. Não é isso? Então, R$10. O trabalho das mulheres. Então tem todas essas ajudas. Então eles mandam, tem o seminário. Tudo isso envolve no plano cooperativo. Que é o quê? Todos nós juntos, de uma forma cooperativa, ajudamos o trabalho a crescer. Também nós enviamos para a Convenção Batista do Estado. Também tem o PAC para a Convenção do Estado. Então também depositamos agora dinheiro para a Convenção Nacional, do Estado. Tá? Então também está lá. Hoje a igreja manda R$50 para a convenção, ou melhor, para a associação, e R$50 para a convenção do Estado. Então nós mandamos R$100 por mês. Certo? E a Convenção Batista Brasileira, nós não estamos mandando nada. Nada, nenhum real. Por quê? Porque lá atrás as coisas não foram feitas como deveria, nós não estamos, oficialmente, nós não somos da Convenção Batista Brasileira. Então nós estamos regularizando isso, tivemos a assembleia, que foi votado, agora é isso. Já vou pegar a ata, que já está registrada, vou anexar a documentação e vou reenviar para a associação vai enviar, vai simplesmente documentar, vai mandar para a Convenção do Estado, que nós estamos lá, apesar de não ter nenhum papel, mas nós estamos lá, que não acharam, não achou, então agora vai ter lá, e vai mandar para a Convenção Batista Brasileira. Quando o nosso nome entrar no hall, aí a gente começa também a ajudá-los também. Isso não é missões, tá? Isso é PAC. PAN é missões. O que é PAN? Nós estamos em campanha de missões, é isso? Nós temos 3 campanhas: estadual, nacional e mundial. Hoje nós não temos o PAN, que é o quê? Plano de Adoção Missionário. Então nós não temos o missionário João, que nós mandamos dinheiro para o João. Nós não temos PAN hoje. Nós não adotamos nenhum missionário. Então o dinheiro que vem de missões vai para onde? Vai para o caixa de missões. Mas ele não tem um destino exatamente para qual missionário.
certo? Então o que acontece? Ele cai no caixa de missões aqui. O caixa de missões, eu não lembro quantos missionários tinha de missões, que ele falou lá. Não sei se era 1.200, 1.200 e poucos. Então, cada missionário de junta de missões nacionais recebe R$1.500 reais. Então, são 1.200 homens e mulheres que recebem todo mês R$1.500 reais. Esse é o salário de missões. Certo? Se ele tem um PAN, então, além dos 1.500 da junta de missões, ele recebe mais a oferta da igreja X, que deu R$200 reais para ele. Então, é 1.500 mais 200. Certo? Ah, mas uma outra igreja deu 50. Então, 1.500 mais 200 mais 50. E aí ele vai montando o sustento dele. O PAN, eu direciono para onde vai o dinheiro. Sem o PAN, vai para o caixa geral. E lá eles destinam o dinheiro conforme tem que fazer. Entendeu a diferença? Então, os 19 milhões de reais é para pagar o quê? Os 1.200 missionários, mais assistência médica, mais seguro de vida. E todos eles têm assistência médica da Unimed. Todos os missionários deles têm convênio com a Unimed. Né? Então, o dinheiro de missões vai isso. Sustenta a barca lá no Amazonas, sustenta os caminhões, sustenta a Cristolândia, sustenta vários outros departamentos, manda dinheiro para o orfanato, manda dinheiro lá para o Recanto dos Avós, e aí vai, dinheiro de missões. Tudo bem? Então, ele é empregado na obra. Tá? Tudo bem? Perguntas? Não há? Tá. Então, Pedras Vivas, ela vem do quê? As Pedras Vivas, ela vem de uma divisão de igreja. Né? Bem ou mal, muitas igrejas se dividem. Bem ou mal. Então houve uma liderança que estava no outro grupo que não era da convenção. Então o pastor sai desse grupo, alguns irmãos saem com ele, e aí eles começam a reunir na casa do pastor. E aí, essa reunião, eles vão se reunindo e vão se organizar. Eles poderiam ter se organizado como uma igreja independente. Poderiam. É a igreja que decide, não é isso? Poderiam continuar na mesma denominação de onde ele saiu? Poderia. Mas ele decidiu, ou os irmãos decidiram, ou ele decidiu, não importa, a se filiarem à convenção. Então, Pedras Vivas, ela fez agora 15 anos, né? Ela foi documentada no cartório no dia 26 de junho de 2009. Então, ela foi fundada legalmente. Então ela completou 15 anos de existência. E quando os irmãos que fundaram a igreja na época decidirem a Assembleia pedir a filiação à EBANOP, e não pediram para a convenção e a convenção do Estado e a convenção nacional, brasileira. Brasileira. Certo? E a gente está regularizando isso agora. Então a nossa origem não foi que uma igreja batista da convenção veio em Orlândia e começou um trabalho batista da convenção. Não começou assim. Ela começou com pessoas que saíram de outros grupos batistas da cidade, se juntaram e quando foi organizado, decidiram se unir à convenção. Essa é a nossa origem. Entendeu? Então nós não viemos 100% de uma convenção batista brasileira. Nós somos o quê? Viemos de outros grupos, todos aqui, sem exceção, viemos de outros grupos. Eu, você, né? A maioria aqui independente, porque os bíblicos não existem aqui praticamente. Então eu também vim para a convenção, mas vim lá atrás, lá em 2007. Passei por outro exame de novo, né? Tem que passar por outro exame de novo, né? Por outra sabatina de novo. Então você vai reclamar e fala, eu já passei. Tudo bem que o meu segundo concílio foi tranquilo. Demorou? Não, foi 50 minutos. Durou o meu concílio, o segundo. O meu acho que demorou 4 horas. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu vi. 4 horas. Começou 1 hora, 2 horas da tarde, acabou às 6 horas da tarde. E eu fiz umas perguntinhas para eles lá na época. Né?
fui tão malvada, você poderia ter sido mais. Você e o Ícaro. Teve muita recomendação? Oi? Muita recomendação depois, né? Que ó, precisa melhorar nisso, naquilo. Na verdade, eu acho que o Silvio lembra. Eu fiz muitas perguntas que ele nem sabe o significado daquelas perguntas. Porque É. os Porque na nossos aula estudos não tinha. e nem vai ter. Mas eu tenho por causa da universidade. Que lá, por isso que eu falo que foi importante para mim. Apesar de estudar com pessoas liberais, e realmente tem coisas muito ruins, sim, é verdade. Mas aprendi muita coisa também boa. Muita coisa. Estudei muito história, muitas coisas. E me dediquei muito aos estudos. Eu estudei muito, muito. Eu ralei. Fiz questão de ralar mesmo, porque eu estava lá e aprendi demais. Mas enfim, então, passa por esse exame novo. E na época, lá no meu caso, né, como eu vim numa igreja batista bíblica, que o pessoal conhece, né, falou, aí o pastor, que é o Geraldino, até brincou, falou, pastor, você é mais batista que a gente. Né, então, vai ser tranquilo. Né, porque, lembra, a gente é fechado, eles são mais abertos. Então, nesse ponto que ele falou, são mais batistas que eu. E aí, então, estou lá, na hora dos pastores já. E aí depois mudei para Rio Preto, também fiz parte da convenção. Depois da convenção, só saí da convenção quando vim para Orlândia. Aí voltei para os bíblicos, entre aspas, fiquei pouco tempo e voltei de novo para a convenção. Né? E porque eu não sei mais. Tá bom, deixa a gente, né? A experiência foi boa. Aí eu já vi temos algumas coisas em comum. Né? Pastor, até foi porque quando a gente veio do Independente para cá, a gente ficou mais tranquilo, porque o pastor Júlio também tinha essa mesma linha. Eu sou mais fundamentalista do que muitos se dizem ser. E que confunde o fundamentalismo com outras coisas, né? Confunde. Em questão doutrinária, irmãos, assim, eu entendo a doutrina, sei por que pensamos assim, sei a origem desses pensamentos. Né? Pão é pão, no nosso caso, memorial, e isso foi discutido na época da Reforma Protestante. Né? Por quê? Porque já começava a falar que não, que pão já era o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então tem várias questões ligadas a isso que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai ser muito material para o pastor sobre isso, né? Sobre essas coisas. Mas é importante saber por que eu estou aqui. Eu sei exatamente por que eu estou aqui, de onde eu vim, quem sou e tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade, né? Das minhas origens e da onde eu venho. Tudo bem? Na semana que vem, então, nós vamos trabalhar a questão do nosso estatuto, né? O nosso último encontro dessa classe, desse módulo. Alguns já não vão mais depois dela ver de novo, outros virão, porque é tudo módulos, né? Então nós vamos terminar esse módulo a semana que vem. A gente vai falar do estatuto. O estatuto é a regra da igreja, então a gente vai falar sobre isso. E por que ele existe. E como que a igreja é constituída. Tá bom? Sobre isso daí. Tudo bem? Estamos terminando, mas falta mais um pouquinho, tudo bem? Obrigado, Pai, pelo tempo juntos. Leva-nos na Tua paz, Senhor. Dá-nos um dia abençoado diante da Tua presença, Pai. E que o Senhor abençoe o culto da noite, Senhor. Quando nós voltaremos aqui para engrandecer o Teu nome, Te exaltar, Te adorar. E que desejar o Senhor nos ajude. E abençoe, Pai, a Tua palavra também. Que a palavra seja do Senhor e possa, ó Deus, fazer aquilo que é a Tua vontade. Mais uma vez agradeço pelo trabalho de ontem, tudo o que foi feito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.